Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. As nossas emissões são sempre em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida em 97.1. Meu nome é João Nuno Pinto e é sempre com muito gosto que ao final do dia eu e os nossos convidados chegamos até a sua casa e abordamos as mais diferentes temáticas naquilo que diz respeito não só ao mundo em que vivemos, mas também, obviamente, a este quintal ou jardim à beira-mar plantado, como podemos definir Portugal. E no programa de hoje vamos precisamente fazer esse périplo. Vamos passar um pouco pela Europa e algumas decisões que têm a ver com o valor do nosso dinheiro. Vamos analisar esta proposta de paz do conflito no Médio Oriente e depois damos um salto então aqui para Portugal e tentar perceber aquilo que está a acontecer com esta famosa taxa única ou taxa social única. Eu sei que não é esse o nome, mas o nosso convidado de hoje é alguém que, de alguma forma, percorreu enquanto secretário de Estado e depois ministro algumas destas questões e nos poderá ajudar. Foi nos dois governos maioritários do professor Aníbal Cavaco Silva, tendo começado também como secretário de Estado naquele primeiro não. Logo como ministro. Então pronto, olha, esclarecido que está a situação. Por acaso pensava que tinha começado... já sei! Não era filiado no PSD, só depois é que se filiou. Eu sabia que havia qualquer coisa. Senhor Engenheiro Mira Amaral, muito obrigado por estar aqui connosco. Olha, vamos precisamente começar com algo que tem a ver com o valor do nosso dinheiro. Tem a ver com as taxas de juro e o BCE já andava a anunciar e de facto vai efetivar ou efetivou uma subida de 3% das taxas de juro. Aliás, prevê uma inflação de 3% na zona euro e subiu em 2,25 pontos percentuais. Em que é que isso nos afeta? Em termos de política financeira, é uma boa medida? Não tanto? Ora bem, deixe-me dizer que até em Portugal houve duas pessoas de relevo no sistema que discordaram. Miranda Sarmento disse que foi prematuro, não achava necessário, e o Governador do Banco de Portugal concordou com a decisão do BCE. O que é que está em causa? Com esta guerra do Estado de Israel contra o Irão fechou o Estreito de Hormuz. Fechando o Estreito de Hormuz, como compreende 20% do petróleo, 20% do gás natural mundial e até de outras commodities deixaram de passar. Portanto, isto configurou um choque negativo sobre a economia mundial. Esse choque negativo sobre a economia mundial leva a que tenhamos a chamada inflação do lado da oferta. Isto é, a oferta destes produtos retraiu-se, os custos de produção aumentam, é tecnicamente a chamada inflação do lado da oferta, que é uma inflação mais difícil de gerir para os bancos centrais que a inflação do lado da procura. O lado da procura foi aquela que tivemos depois do Covid, que houve um aumento de procura muito grande e aí é fácil. A subir as taxas de juros restringe a procura, controla a procura agregada e a inflação começa a cair. O que é que acontece? É que o BCE está com má consciência, porque da outra vez, quando foi outra inflação do lado da procura, começou por desvalorizar a inflação, disse que era um fenómeno transitório, depois atuou tarde e a más horas. E, portanto, o BCE, como está escaldado, da outra vez atuou tarde e a más horas, agora resolveu atuar já porque, se bem que esta seja uma inflação pelos custos de produção, a chamada inflação do lado da oferta, e, portanto, custos de produção que não são controlados pelo BCE, depois, se esta inflação se enraiza nos agentes económicos, gera os efeitos de segunda ordem. São os trabalhadores aqui a pedir aumentos de salários e as empresas aproveitando para fazer aumentos de preço até superiores aos aumentos até à inflação. E isso também aconteceu no pós-Covid, em que houve preços que não retomaram os valores anteriores. São chamados fenómenos de segunda ordem, quer trabalhadores, quer empresas.
utilizam o fenómeno inflacionista para querer aumentos salariais e algumas empresas para fazer aumentos superiores ao que a inflação aconselharia. Portanto, o que é que o BCE fez? Esta subida de taxa de juros pelo BCE foi para, digamos, ancorar as perspectivas inflacionistas, dizer a estes, quer aos trabalhadores, quer aos empregadores, às empresas, que o BCE está vigilante, está atento e não quer que se aproveitem deste inflação. Portanto, chama-se isto, em termos técnicos, ancorar as perspectivas inflacionistas dos trabalhadores e empresários. Portanto, o BCE, que estava com má consciência, porque outra vez atuou tarde e a más horas, agora foi o primeiro Banco Central a agir, a atuar, a subir taxas de juros. Não é que isto vinha controlar os custos da inflação do lado gerado pelo aumento dos preços do petróleo e de outras matérias-primas, e se o BCE não consegue fazer nada, tenta controlar as perspectivas de inflação dos agentes económicos, trabalhadores e empresários. É isto que o BCE fez. E por isso é que é uma medida que é mais discutível quando a gente tem inflação só do lado da procura e que é indiscutível que as taxas de juros têm que subir. Mas devo dizer, mesmo quando era indiscutível que as taxas de juros tinham que subir, porque era uma inflação do lado da procura no pós-Covid, até na altura o meu amigo Marcos Mendes, na altura como comentador da SIC, veio dizer que o BCE não tinha consciência social, não tinha razão, e tinha que mesmo ser feito. Portanto, o BCE fez isto. E agora, fez isto, quais as consequências para nós, portugueses? É evidente que a Euribor, que é o indexante das taxas de juros para o crédito da habitação, vai subir. E, portanto, a gente vai ter, aqueles que pedem emprestado, vão ter tendência a ter taxas de juros mais elevadas, e isto começa logo com as taxas de juros da habitação, empréstimos já tomados, em que vai haver alguma subida. A minha esperança é que isto que o BCE fez não tenha que se repetir, porque, entretanto, já falaremos disso, o memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão possa estabilizar a situação e isto voltar, este fenómeno inflacionista cair, voltar para trás. E é nesse sentido que eu compreendo até o ministro Mendes quando diz que o BCE foi prematuro, porque se vier este memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos, o problema estabiliza. Mas uma coisa é certa, se o BCE ou qualquer outro agente económico que tem que prever determinadas coisas tivesse uma bola de cristal, então toda a gente que fosse para a Bolsa vendia ou comprava no momento certo. Não é? Mas repare, o que está aqui em casa é que se este memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão vingar, o petróleo desce, o State of Hormuz é aberto e este surto inflacionista do lado da oferta esbate-se. Como é óbvio, mas a quem é que vamos confiar? E já vamos falar da guerra. Mas, por isso estamos a falar de tanto um lado como do outro, podem a qualquer momento... Com certeza, por isso é que eu compreendo a atitude do BCE, mas também compreendo aqueles que dizem que deviam ter esperado mais algum tempo para ver o que dá. Sim, Agora, a minha explicação porque é que o BCE atuou já e os outros bancos centrais ainda não atuaram é porque o BCE tem má consciência porque outra vez atuou tarde e a más horas. Pode ser. Mas diga uma coisa, quando assistimos, por exemplo, a Donald Trump, e não estamos ainda a falar da guerra, mas quando assistimos Donald Trump com uma linguagem completamente coloquial a dizer barcos com petróleo passem, podem passar. Nós sabemos que o mercado e a economia não gosta de instabilidades, não é? Prefere coisas que possam ser previsíveis. Não, a questão que está a levantar é outra. Será que Donald Trump ainda é fiável e credível para os mercados? Só para os mercados não, mas é... Não, quando digo mercados, digo para todos os agentes económicos. Portanto, essa é a questão que se põe. Claro. Entretanto, também... Mas, portanto, digamos, para nós, agentes económicos, para nós que pedimos crédito, exatamente aqueles que têm crédito de habitação, obviamente que isto não é uma boa notícia. Vai haver subida, está às vezes já a subida do Euribor, e, portanto, o crédito de habitação e outros créditos ficarem mais caros. Claro, e esse é sendo um dos problemas estruturais que Portugal está a passar em relação à habitação, não antevemos, então, situações de... Eu devo dizer que no problema da habitação, acho que o problema é mais grave que as taxas de juros. Há um problema dramático do lado da oferta. Claro. É pôr a oferta a reagir. Isto é aborrecido, mas há aqui um problema para mim crucial, que é o lado da oferta. Vamos ver se estas medidas do governo estimulam o lado da oferta. Claro. Na mesma, o BCE também revê em baixa as previsões de crescimento económico para a zona euro. Isto é preocupante? Seria expectável? Era expectável. Esta inflação do lado da oferta configura o quê?
um choque negativo sobre a oferta da economia. Configurando um choque negativo sobre a oferta da economia produz duas coisas que nós não gostamos: menor crescimento económico e mais inflação. É aquilo que muitas vezes se chama estagflação. E, portanto, o que o BCE está a dizer em termos de perspectiva de crescimento económico é perfeitamente normal numa situação destas. Se os preços dos bens que a gente importa, petróleo, outras matérias-primas e alimentos sobem, isto é um choque negativo sobre o lado da oferta da economia, os preços sobem, mas o crescimento económico também é mais baixo. Mas deixe-me colocar aqui também um desafio. Será que quando o BCE faz esta análise, não a faz ancorado, utilizando uma palavra que utilizou há pouco, nas grandes economias europeias, como uma Alemanha, que tem estado à beira, de facto, de uma... A questão que põe é que o BCE tem uma tarefa mais difícil que o Banco Nacional, porque, no fundo, é um banco que não tem Estado ou tem vários Estados para tomarem em linha de conta. E, portanto, obviamente que a sua pergunta é pertinente, o BCE tem que atender todos os países da zona euro. E aqueles que são maiores têm mais peso nesta matéria. Por exemplo, várias vezes tenho explicado que Portugal, às vezes, quando dizem que Portugal converge com a Europa, Portugal cresce um bocadinho mais que a média do crescimento europeu. Porquê é que isto acontece? Porque os grandes países, onde eles estavam a crescer pouco, e esses grandes países é que pesavam muito na média do crescimento europeu. Portanto, não há dúvida que o BCE tem que atender aos grandes países. Não pode esquecer os pequenos, mas, obviamente, ele está a olhar nestas expectativas, faz uma Alemanha, para uma França. Uma Alemanha para uma França, obviamente está a olhar para estes países, que determinam um pouco a média do crescimento económico europeu. É porque até países como a Espanha, quer queiramos, quer não, têm apresentado alguns resultados económicos relativamente... A Espanha tem crescido à custa da imigração. Mais imigrantes, mais trabalho disponível na economia, mais PIB. O que não significa que depois o PIB per capita espanhol cresça. Okay. Isso é o mesmo problema de Portugal. A gente pode ter mais imigrantes, o PIB pode crescer, mas se é gente indiferenciada, que não gera grande valor acrescentado, vem para setores de mão de obra intensiva, de baixa produtividade e baixo valor acrescentado, o meu amigo vê o PIB crescer em Portugal, mas estes género de trabalhadores que entram não aumentam a produtividade nacional. Se não aumenta a produtividade nacional, não aumenta o PIB nacional e o meu amigo e eu não vemos a nossa situação de salários melhorarem. Sim. Portanto, a Espanha cresce, mas cresce à custa dos imigrantes. Muito bem. E vamos então àquilo que eventualmente pode ser a carta principal em toda a questão económica atual, que é de facto a questão no Médio Oriente. Acha que esta trégua Estados Unidos, Irão, esta pergunta eu até tenho medo de fazer, mas pronto, tenho que a fazer. Acha que é uma coisa firme, esta trégua atual? Eu diria, Deus o ouça. Porque, ouça, o que é que está aqui em causa? Os dois aliados, Estados Unidos e Israel, têm objetivos contraditórios. Pois. É que os Estados Unidos e o Trump quer acabar com a guerra, porque a inflação já está a subir nos Estados Unidos e ele tem eleições em novembro. Está-lhes a sair caro. Está-lhes a sair muito caro e a taxa de aprovação do Trump tem vindo a cair a pique. Portanto, o Trump, para passar das eleições de novembro, já não digo para ganhar, mas perder menos, convém que a guerra acabe. O Sr. Netanyahu convém estar em guerra para ganhar as eleições. Tem medo de se acabar a guerra santa que fez e poder ir preso. Portanto, há aqui uma situação de dúvida, é que os dois parceiros, Estados Unidos e Israel, têm objetivos contraditórios. Portanto, já se vê que os Estados Unidos forçaram Israel a estar quieto. Já houve duas intervenções de Donald Trump que não... Claro, Trump fala como lhe apetece, não é? Sim, mas sim. pronto, duas intervenções, um famoso telefonema e esta agora a exigir alguma postura de responsabilidade. Olha bem de Israel. Agora, Benjamin. repare, do outro lado, há uns tipos aliados ao Irão que também são imprevisíveis. É o Hezbollah no Líbano. E, portanto, os aliados do Irão, que são o Hezbollah no Líbano, e os aliados dos Estados Unidos, que são Israel, para mim... São os principais... Não são fiáveis para este memorando de entendimento. Isto não é ainda um acordo, é um memorando de entendimento para depois um acordo final. Portanto, há aqui incertezas. Acha que tanto um como o outro, portanto, tanto Israel como Hezbollah, são capazes de sabotar com bombardeamentos e atentados? Eu admito que tentem furar digamos, esta paz provisória do memorando de entendimento, porque, de facto, o problema do Líbano é dramático, é que aquilo é um país que o governo não manda. Quem manda no Líbano é a força militar do Hezbollah. E, portanto, o Hezbollah e Israel não se contêm, podem não se conter
e pôr em causa este memorando de entendimento. Portanto, em todo caso, devo dizer, é melhor tentar e ter um memorando de entendimento e não ter feito nada, o ponto é positivo. Bastou o memorando de entendimento para ter visto que os preços do petróleo já desceram. Exatamente. Portanto, o que eu espero, Deus nos ouça, é que este memorando de entendimento subsista e depois possa ser feita uma paz entre os Estados Unidos e o Irão. E aí a pergunta que eu faço, como é que não sei responder, é se isto acontecer e o acordo que houver sobre o nuclear do Irão é melhor ou pior que aquele que tinha sido feito por Obama. Lembre-se que o Obama tinha feito um acordo com o Irão sobre o nuclear. E tinha mandado muito dinheiro para o Irão. Não tinha havido, na altura, fecho o Estreito de Hormuz, a coisa resolvia-se com diplomacia, e, portanto, a questão que eu ponho, mas que não sei responder neste momento, só depois de a gente ver um acordo final é que sabe responder, é se o Trump consegue mais ou menos do que o Obama conseguiu. Sim, a verdade é que as perguntas que se podem fazer, por exemplo, daí é que será que algum desse dinheiro que foi enviado e que foram muitos milhões ou mais ainda para o Irão não foram depois utilizados nos mísseis que o Irão utiliza para o Hezbollah, o armamento? Portanto, há sempre uma questão... Além de outra pergunta que se pode pôr, é que o Irão pode acordar um acordo nuclear em que desiste do enriquecer o urânio para via militar, mas muito boa gente não acredita que o Irão cumpra depois. Também há aqui... E já no tempo do Obama, isto se punha, quando o Obama fez o acordo com o Irão, e até que ia ser controlado para a Agência Internacional de Energia Atómica, muito boa gente dizia que o Irão não ia cumprir o acordo. Mas a verdade é que não havia indícios de que o Irão tivesse a enriquecer urânio aos níveis necessários para o nuclear. Não, já estava, por isso o problema se pôs, e por isso o Obama fez um acordo com o Irão sobre supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica. O que se pode dizer é que quando o Trump chegou e rompeu o acordo do Obama com o Irão ficou liberto e começou a enriquecer às claras com maior intensidade e mais rapidamente esse urânio. Diria a má língua, com o acordo com o Obama, ele não cumpria muito o acordo, mas enriquecia às escondidas, sabe? Quando Trump, no primeiro mandato, acaba com o acordo, facilitou a vida ao Irão, Claro. poder enriquecer às claras. Senhor Engenheiro, apesar de muitos dos bombardeamentos estarem a ser feitos também em território iraniano, se nós parássemos para fazer as contas aos gastos desta guerra, os Estados Unidos ganhavam, em termos de perda financeira ou de investimento militar, ganhavam goleada, não é? Ou seja, o que lhes custa a guerra, por exemplo, na utilização dos porta-aviões, na utilização dos aviões, na utilização dos mísseis, quando os iranianos utilizam qualquer drone. Bom, e esta guerra dá-nos duas lições. A primeira é justamente sobre os drones. O que os iranianos conseguiram fazer aos Estados Unidos é, de certa forma, o que os ucranianos conseguiram fazer aos russos, com drones ou equipamentos mais ligeiros e menos dispendiosos e mais centralizados, conseguem pôr em causa uma grande potência militar. E Irão, os Estados Unidos e a Ucrânia em relação à Rússia. Portanto, esta é a primeira coisa. Segundo, é que os Estados Unidos têm esta capacidade. Gastam muito dinheiro, um valor nesta guerra, mas o armamento que eles estão a utilizar é armamento produzido nos Estados Unidos. Portanto, aquilo que, por um lado, é um gasto na economia, por outro lado, tem efeitos de aumentar a produção americana. Portanto, isto é, e se fosse feito pelos europeus, quase não tinha produção militar, o desastre é muito maior, porque era só a despesa e não tinha o lado benéfico sobre a economia. Acha que a economia, e vendo a forma como Donald Trump, até a postura psicológica dele, acha que a economia foi a grande alavanca para ele, de uma vez por todas, dizer que tinha que se chegar a uma paz qualquer, ou tem que se trabalhar... Não foi a economia, foi a inflação dos Estados Unidos, estava a subir para níveis que as pessoas já não aceitavam. Quando o galão americano, que já custava custava $4, aquilo já era um preço exagerado. Ele que criticou o preço que o Biden tinha. Olha, ele criticou a inflação do Biden, prometendo que tínhamos um mundo de paz sem inflação, obviamente que foi apanhado nisto. Portanto, a taxa de aprovação do Trump tem descido drasticamente e não há dúvida que uma das causas é a inflação que ele gerou com esta guerra no Irão.
Foi a mesma causa que o fez ganhar, não foi a única, mas que o fez ganhar contra o Partido Democrata. Portanto, não há dúvida que Trump tinha uma fortíssima motivação para acabar com a guerra. E como eu já expliquei, o Netanyahu tem motivação ao contrário. Portanto, os dois aliados tinham objetivos divergentes, o que introduz aqui um risco a uma instabilidade no acordo. Eu só queria recordar, talvez os nossos telespectadores e ouvintes da rádio possam não saber, Benjamin Netanyahu já estava a ser investigado e acusado sim. em Israel por crimes de corrupção. Aliás, na semana anterior ao 7 de outubro de há 2 ou 3 anos, tinham estado na rua milhares e milhares de israelitas. Mas como é clássico na política, quando o tipo está em dificuldades internas, convém ter um inimigo externo. Isso é clássico, isso é um clássico da política. É aquilo que ele está a fazer. Portanto, o Trump quer acabar com a guerra para estar a prejudicar internamente. O Netanyahu acha que a guerra faz o povo israelita esquecer dos problemas internos que ele tem. E só mesmo para terminar esta questão da guerra, é uma pergunta não de retórica, mas quando vemos Israel e Benjamin Netanyahu a bombardear incessantemente o sul do Líbano, muitas vezes com um timing preciso quando há negociações entre Washington e Teherão, há quem diga que, na realidade, o gatilho não esteve em Washington, mas o gatilho esteve em Tel Aviv para o início das hostilidades contra o Irão. Admito que sim, não sou do círculo íntimo de Trump nem Netanyahu, portanto não posso ter certeza sobre a matéria. Agora, dá a impressão que sim, e dá a impressão que Trump também tem alguma dificuldade em controlar Netanyahu. Como se tem visto. Porquê? Porque eles têm objetivos contraditórios. Devem-lhe ter dito que eu acredito qualquer coisa do estilo Donald vai ver que é uma coisa rápida. Ora bem, eles menorizaram, isso toda a gente sabe hoje em dia, e acho que os generais americanos tinham explicado isto ao Trump e ele não lhes ligou nenhuma. Eles memorizaram a capacidade de resistência do Irão. Podem matar alguns líderes, mas visto depois o Irão funcionou de forma descentralizada e com mísseis e drones espalhados pelo território, não estavam num único sítio. É muito difícil acabar com toda a capacidade de retaliação iraniana. E depois há outra coisa que também se percebeu, as dificuldades que uma grande potência, mesmo naval como os Estados Unidos, tem de controlar o Estreito de Hormuz. Porque, repara, hoje, podem lá pôr porta-aviões e contra-torpedantes, mas um missilzinho ou um drone dá cabo de um brinquedo destes. Uma questão. Portanto, no fundo, o que os iranianos estão a fazer aos Estados Unidos, já a Ucrânia estava a fazer à Rússia. E, digamos, nesse aspecto, eu acho que a Ucrânia... E os americanos já tiveram um Vietnã, não estou a ver a ter dois, não é? Ou seja, uma luta tão desigual e parece que o mais pequeno vence com uma estratégia diferente. No Vietnã não foram os drones, foram os homens dos guerrilheiros. Nos túneis? Nos túneis cavados, que eu visitei, coisa impressionante. Poxa. Neste caso, quer no caso da Ucrânia, quer no caso do Estreito de Hormuz, é os drones, são novas armas de guerra. Eu acho que a guerra mudou, já não com aqueles equipamentos pesados clássicos, agora os drones e mísseis ligeiros. Claro. Não querendo menosprezar as vidas que se perdem, pode ser que se percam menos vidas, não é? Utilizando este tipo de... Na guerra da Ucrânia, a perda de vidas de um lado e do outro é algo impressionante. Sim, tem sido, é verdade. Aliás, eu devo dizer que daquilo que o Trump diz, uma coisa que, não sei se é sincero ou não, que ele tem alguma razão, é preciso parar com aquela perda de vidas na guerra da Ucrânia. Exatamente. Vamos então falar aqui em Portugal. Sr. Engenheiro, nós já em outras ocasiões mencionámos que, por exemplo, mesmo para o investimento estrangeiro, Portugal apresentava um nível de burocracia que muitas vezes impedia que investimento estrangeiro viesse, porque eram necessários uma série de papelada, desculpe uma expressão, e se calhar nesse intuito o Governo acaba por aprovar esta prestação social única. Primeiro, se nos pode, enquanto antigo Ministro também da Segurança Social, entender o que é que uma prestação ou esta prestação social única engloba. Bom, isto não tem problema a ver com a economia. Na economia que as empresas se queixam é do Estado de lentidão da Justiça,
é do calvário do licenciamento industrial e é do sistema fiscal. São as três grandes razões que queres fazer para Eu estava a falar na questão da burocracia, não é? Sim, mas esta prestação social que acontece, havia 3 prestações sociais diferentes, uma delas com o rendimento social de inserção, e tinha mais uma série de prestações. E o que o governo fez, isto vem do governo PS, é uma coisa que as pessoas esquecem, porque o PS devia ter sido mais responsável desta vez. Foi o governo Costa que se comprometeu com a União Europeia em fazer esta prestação social única, juntando 3 prestações sociais numa única, por razões de simplicidade e transparência, comprometeu-se perante a União Europeia. E uma três, que acho que são 600 e tal milhões de euros, só é desbloqueada se esta prestação social única for efetivada. Portanto, o governo pegou numa ideia do Dr. Costa, não é a ideia do governo, é a ideia do Dr. Costa, e apresentou o pacote. Para ir buscar a tal trens de 600 milhões. Ora bem, portanto, eu acho que aqui o PS, não estou a dizer que fosse concordado com tudo o governo, mas devia ter sido mais responsável e devia-se deixar daquela demagogia que isto é um regresso civilizacional, isto é um atentado aos pobres, tudo isso. Porque isto vem do Dr. Costa. E mais, também vem do PS aquela ideia de quem tem... quem é objeto destes apoios do Estado para diminuir o nível de pobreza também pode ser obrigado a dar uma contribuição para a sociedade na forma de trabalho social. E isto também vem do PS, é que as pessoas esquecem-se disto. E, portanto, vindo as duas coisas do PS, que era a ideia de poder haver algum trabalho social às pessoas que têm esta prestação, que eu acho que faz todo sentido. E a ideia de que isto é preciso para desbloquear atletas 600 e tal milhões de euros, isto veio do PS e veio do governo Costa. Por isso o PS devia ser mais responsável em relação às coisas que disse. Portanto, isto não caiu do céu, o governo não inventou nada, limitou-se a fazer aquilo que já vinha do PS. E mesmo esta história do subsídio de incapacidade, da taxa de incapacidade das pessoas, também já era uma ideia que vinha do PS. Portanto, isto tudo vinha de lá. Portanto, o PS é que... Então, mas o que é que faz Montenegro lembrar-se disto e ir aplicar? O PS é muito hábil, quando está na oposição, esquece aquilo que fez no governo. E depois, quando um governo como este da AD vai buscar algumas coisas que até vêm do PS, esquece completamente que foi do PS e começa a atacar o governo da AD. Portanto, devo dizer que, da minha opinião pessoal, faz todo o sentido que pessoas tenham uma capacidade de trabalho, possam fazer algum trabalho social em contrapartida do apoio que o Estado lhes dá, e eu não discuto. Até por uma razão simples. É que dando uma prestação social, podem começar a habituar-se a ter algum ritmo de trabalho que é útil para depois conseguir arranjar o emprego. Está a ver? Isto faz todo sentido. Não é violar. Que seja totalmente incapaz, não pode ser obrigado. Claro. Não é fazer trabalhos pesados, é coisas... E agora, uma coisa que o professor mais entende isso, mas isto colide com o mercado de trabalho. Não, colide por razão simples. Como nós estamos a aprender emprego, até precisamos de imigrantes. Há algum trabalho social que seja feito para estas pessoas que são beneficiárias destas prestações sociais, não colide com a situação do trabalho em Portugal, porque não há gente para trabalhar e até precisamos de imigrantes. Até porque se houvesse uma situação de grande desemprego, eu diria que o professor Márcio tinha razão, isto colidia com os desempregados. Claro. Neste caso não colide. Portanto, a medida faz todo sentido, só que infelizmente, como já aconteceu no pacote laboral, o governo explica-se mal. Isto que eu estou a dizer, já o governo conseguiu dizer isto? Não conseguiu. Portanto, o governo comunica mal, explica-se mal. E, portanto, ficou com o labéu quando as ideias originais vêm do PS. Sim, mas aqui a questão, obviamente, aqui também tem muito que ver com algum tipo de fraude que possa existir nas contribuições. A minha experiência, Ministro do Trabalho ou Ministro da Indústria, qualquer apoio, qualquer esquema de apoio estatal massificado tem sempre riscos. Nenhum sistema é perfeito, nunca conseguimos montar um sistema que possamos garantir que a fraude é zero. Portanto, vamos sempre conviver com algum risco e com algum risco de fraude. Agora, a questão é esta. Devido ao estado de pobreza de muita desta gente, se não houvesse estas prestações sociais, a pobreza em Portugal ainda era maior. E todas as estatísticas e análises internacionais mostram que o apoio do Estado é essencial nestas pessoas, porque senão o nível de pobreza ainda aumentava em Portugal mais dramaticamente. Portanto, eu não nego que possa haver alguma fraude, mas isso não invalida que o Estado não tenha que tomar riscos de haver fraude
E, portanto, isto não justifica que acabemos com as prestações. Mas, Sr. Engenheiro, não acha que nos últimos tempos, em termos da discussão política, muitas vezes esta questão é apresentada como todas as pessoas que recebem subsídios são todos uns preguiçosos, são todos uns incompetentes, ninguém merece, tudo é uma fraude. É um tipo de discurso que acentua na realidade a ideia de que o cidadão que recebe algum subsídio por invalidez, algum subsídio para ajudar, porque as escolhas dele... Sinceramente, não vejo, quer do PS, quer do PSD, esse tipo de comportamento. Não, mas, por exemplo, estamos a negociar, ou neste momento o Governo está a negociar com o Chega... Mas o Chega, que é um partido mais populista, isto é para dizer que os populistas é que fazem esse discurso de banda larga, suspeita sobre toda a gente. Sinceramente, não vejo nos partidos centrais esse tipo de discurso, que é perfeitamente injusto. O que não significa que não haja meios de tipos que não se possam, chicos espertos, aproveitar. Né? Claro. Mas a alternativa não temos, porque a alternativa é acabar com isto. Não podemos acabar, porque o nível de pobreza exige e impõe este tipo de apoios. Eu acho que se mantém em 16% da população após as transferências dos apoios sociais. E esta racionalização e simplificação é essencial. Devo dizer, no meu tempo eu fiz uma coisa, bem nesse sentido. Eu criei a taxa social única por unificação das contribuições para a Segurança Social e para o Fundo de Desemprego, tendo acabado com o Fundo de Desemprego. Na altura eu fiz esta medida, no governo militar, ninguém criticou, consegui fazê-la passar, e portanto já foi uma medida desse tipo de racionalização. Agora, juntar 13 prestações e simplificando o sistema faz todo o sentido, e faz sentido que as pessoas que possam dar o seu contributo de trabalho social, porque há uma coisa que as pessoas têm que fazer uma pedagogia. O dinheiro que é atribuído às pessoas, com toda a justiça, não cai do céu, é dos contribuintes. E se há pessoas que podem ter condições para fazer algum trabalho social à sociedade, em contrapartida do dinheiro que recebe do contribuinte, faz sentido. E até faz sentido por outra razão. É que fazer um trabalho social estão mais aptos se houver uma oportunidade de emprego. Mas não acha que aí o Estado tem que ter alguma presença para validar isso? Ou seja... Tem. Okay. Tem, o aparelho de segurança social tem, há a inspeção de segurança social em cada distrito, há a inspeção geral de finanças, há tudo isso. Mas, desculpe, nenhum sistema é 100% seguro. Sim, dá sempre lugar a fraude. E a imaginação humana diz-lhe, você está a ver isso na banca com a cibersegurança, como é com os cartões e com o digital. Eu entendo, Sr. Engenheiro, mas a imaginação humana, há questão... sempre os artistas. Claro, parece que às vezes parece que o bandido está sempre adiantado em relação a... Mas é a história do bandido e do polícia. Portanto, mas eu não discuto, haverá sempre alguma fraude. O sistema não... Agora, mas a minha pergunta é na salvaguarda do cidadão, especialmente dos cidadãos onde seja detectada alguma percentagem de incapacidade. Sim. Ou seja, isto não pode ser por decreto, não vai ser alguém na Segurança Social que decreta que aquela percentagem de incapacidade valida ele ter que ir ajudar. Ou seja, tem que haver uma análise... Está na lei está na lei e há relatórios médicos sobre a incapacidade. Isto não é decretado por um burocrata. Sr. Engenheiro, isto não é decretado por um burocrata. Tal como há fraude, também há incompetência nos governos ao longo de todos os anos. Mas, desculpe, suponhamos que se detecta que há meios de tipos que prevaricaram, que usaram abusivamente. Isso não pode pôr em causa o objetivo nobre do sistema. Não. Mas o que eu estou a dizer é que a Segurança Social pode identificar equivocadamente que alguma percentagem dessa incapacidade desse indivíduo em relação à ajuda social, o indivíduo realmente não tem capacidade e cortam-lhe a taxa única. Mas isso, então a resposta é só... Então, se for isso, modifiquem a lei para também abarcar essas pessoas. O cidadão também tem que estar salvaguardado, não é? Suponhamos que há um tipo que chega à conclusão que utilizou ilegalmente um destes subsídios. E suponhamos que também chega à conclusão... Isto é só em caso de prevaricação o trabalho ou é em todos os casos? Porque aquilo que eu li é que quem recebe esta prestação social única pode estar sujeito a ter que... fazer trabalho social. Mas não é todas as prestações, não algumas. Okay. Agora, suponha que é um tipo que apanha-se um tipo que está a receber uma prestação que é indevida, não devia receber. Ele conseguiu receber. Mas depois chega-se à conclusão que aquele tipo
sem aquela prestação Aquele dinheiro faz falta. faz falta. Ok. Então, neste caso, a minha resposta é dê um toque na lei para acomodar também estes casos, não é cortar drasticamente. Agora, o que eu não gosto é conviver com a ilegalidade. Se aquilo está a ser ilegal, mas é justo socialmente, modifique-se a lei, passar a deixar de ser ilegal porque é justo socialmente, é aí que eu quero chegar. É porque o doutor também tem, o senhor engenheiro também se recorda que muitas vezes há juntas médicas que têm muita dificuldade, inclusive, a alcançar algum nível de incapacidade de um determinado indivíduo, não é? Algumas condições médicas, assim, não é só a percentagem que vai determinar se a pessoa mesmo pode assim, ajudar ser ou médica e os atos médicos são discutidos e às vezes falham. Claro. Ouça, ele deu-lhe um caso que não tem a ver com o hoje, mas o dramatismo que havia das juntas médicas no meu tempo de tropa, porque a malta queria escapar à tropa. Pois, estou a perceber, essa é não outra. se esqueça, há 60 anos, havia um grande dramatismo para a malta escapar à tropa porque estávamos em guerra colonial. Portanto, hoje em dia, infelizmente, não há esse dramatismo, mas posso dizer que, obviamente, porque é que há uma junta médica e não um médico só? É para a decisão ser mais coletiva e não ser só um tipo a decidir. Mas os médicos, como todos nós, também podem falhar. Todos somos humanos, todos podemos falhar. Portanto, não há nenhum sistema perfeito. Todos nós podemos falhar. O que está em causa, e é a sua pergunta, e que para mim é claro, se há um tipo que é apanhado a receber indevidamente uma prestação, mas ela até é socialmente justa, então Que ele precisa. modifiquem a lei para acomodar esse caso. Tão simples quanto isso. A lei não é rígida, não é para estar lá para o resto da vida. Aliás, há algo neste... Agora, eu percebi desta prestação social única do governo, discutível como tudo, o governo tentou aperfeiçoar alguma das ideias que tinha no tempo do PS. Não interessa se bem ou mal. Mas essa é que eu não sabia. Pois é que isto não é dito e o governo não comunica. Pois é, ouça. Muito bem. Por falar no governo, entretanto, creio que o governo também resolveu um apoio para baterias de centrais fotovoltaicas. E mais uma vez nós estamos aqui, um dos nossos convidados também recorrentes é o professor Clemente Pedro Nunes, que continua a questionar esta loucura pelas energias, como é que se chama? Renováveis intermitentes. Olha o que é que está a acontecer em Portugal. Há certas horas do dia em que já há excesso de energia, devido ao investimento que tem havido em painéis fotovoltaicos, há horas do dia que há excesso de energia. Portanto, os preços afundam e até às vezes são negativos. Depois, quando não há sol nem há vento, há falta de energia. Portanto, o sistema está muito desequilibrado. E então, qual foi a ideia? Eu até escrevi no Expresso a sugerir isto e, portanto, nesse aspecto até compreendo o que a ministra quer fazer. A ministra quis montar um esquema. Há uma série de produtores solares que estão em mercado, não têm apoios para preços garantidos públicos, e, portanto, esses produtores solares que estão em mercado estão a sofrer muito, porque nas horas em que produzem, os preços afundam e a rentabilidade deles desapareceu. Aliás, está a acontecer em Espanha de forma dramática, estão a ser vendidos parques fotovoltaicos ao desbarato, porque os preços estão baixíssimos nestas horas. Então, o que é que eu sugeri no Expresso e que a ministra vai fazer? É a estes produtores que estão em mercado poder-lhes dar algum apoio público para comprarem baterias, e estes produtores que estão em mercado, se comprarem as baterias, o que é que as baterias vão fazer? É que esta energia em excesso, nas horas que há excesso de energia da rede, em vez de eles produzirem para a rede, mandam para as baterias e acumulam nas baterias. E depois, nas horas em que não há produção fotovoltaica, as baterias injetam essa energia na rede. Portanto, é uma forma de acumular energia em excesso das horas em que há produção fotovoltaica para injetar na rede nas horas em que não há produção. Isto eu já tinha dito, parece que faz sentido. O que a ministra foi mais longe e aí, infelizmente, é que vai dar às baterias um esquema de apoio público através de um preço garantido, que são os contratos por diferença. E qual é o truque que está aqui? A senhora ministra tinha ido ao programa do José Gomes Ferreira, e o José Gomes Ferreira perguntava: senhora ministra, vai continuar, vão voltar a ser dados preços políticos fixos aos promotores de renováveis em Portugal? São as FITs, tarifas FIDIN tarifas. E a senhora disse perentoriamente que não. Eu imediatamente percebi que ela disse que não, porque já tinha um esquema alternativo para dar, que era dos CFDs, são os contratos de diferença. Portanto, a senhora escamoteou o problema
Eu percebi logo, o Gomes Ferreira não percebeu, não sabia que havia outra figura, que é os CFDs. E então, o que me choca é que ela vá pôr as baterias a ter direito a CFDs. O que é o CFD? No fundo, é uma coisa parecida com os FITs, com as tarifas FIDIN, só com uma diferença. Nós, numa tarifa FIDIN, o que é que temos? O promotor recebe um preço fixo, independentemente do preço de mercado. Por exemplo, as eólicas estão a receber cerca de 90 euros por megawatt-hora, qualquer que seja o preço de mercado. Neste esquema dos contratos por diferença, o esquema é ligeiramente diferente, mas vai dar o mesmo. Porquê? Porque o promotor recebe diretamente o preço de mercado. Depois, se o preço de mercado for superior ao preço do contrato por diferença, ele vai ter que devolver ao sistema esse custo. Okay. Mas qual é a vantagem dele? É quando o preço de mercado está a ser inferior ao preço que ele tem protegido, decretado pelo governo, ele recebe do mercado esse preço que é inferior ao preço a que tem direito e depois o sistema devolve-lhe e compensa. Portanto, o contrato CFD, para este mecanismo que eu expliquei, acaba por ser uma FIT do antigamente. Exatamente. Só que na FIT ele tem sempre o preço fixo, está sempre fixado. No CFD, os contratos por diferença, ele recebe à partida do mercado, mas depois, se o preço de mercado for superior ao preço que ele tem direito, ele tem que devolver esse excesso. E se o preço de mercado for inferior ao preço a que tem direito, o sistema paga-lhe a diferença. Portanto, acabamos no mesmo do antigamente. Portanto, qual foi o truque da senhora Ministra? Dizer que não dava mais FITs? Mas Já havia tinha uma na mente outra figura. um esquema alternativo que são o que eu chamo de FITs de segunda geração. São os contratos para que as pessoas tenham a consciência do quão malicioso e pernicioso é para os portugueses a forma como estes contratos foram organizados de alguma forma, nós temos um mercado aberto, não é? Há competição entre isso. Supostamente deveríamos sentir em nossas casas Portugal, porque a construção também não foi pensada para determinadas temperaturas e para determinadas condições meteorológicas. O frio que as pessoas passam, nós passamos frio, famílias passam frio ao nível de países onde neva no inverno, por exemplo, e não é por causa disso. As pessoas têm que escolher entre ligar o aquecedor e ter algum dinheiro para comer num mercado que a competição devia ter criado, de facto, melhores condições para os clientes. Tem dois comentários. Há aqui uma grande mistificação, que aliás há um estudo recente que uma consultora fez para a APREN, e como se sabe, na consultoria, quem encomendou o cliente, quem encomendou o estudo, encomendou o resultado. Exato. Que aliás, devo dizer, para mim até me chegou, que a senhora Ministra tinha ido à apresentação dessas conclusões. E há um colega meu, o engenheiro Alan Lima, que fez um artigo no LinkedIn devastador, explicando que as conclusões estão todas erradas desse estudo. E a senhora Ministra foi dar o seu contributo institucional a um estudo cujas conclusões estão totalmente erradas. Porque há aqui uma mistificação. Uma coisa é o preço do mercado grossista, que pode ser muito baixo nas tais horas em que há excesso de produção fotovoltaica, os preços caem. Outra coisa é o preço ao consumidor, que é muito diferente do preço do mercado grossista. E você o que paga é o preço ao consumidor, não é o preço do mercado grossista. E num país como Portugal, cuja estado de pobreza, ainda há bocado falámos, e cujos edifícios não têm as proteções e eficiências energéticas dos países mais desenvolvidos, devia haver cuidado nos preços ao consumidor, coisa que não houve com uma política de apoio a renováveis exagerada e excessiva na altura. Um país como Portugal, que é pobre, que tem habitações sem os níveis de eficiência energética dos países mais desenvolvidos, o desgraçado pode passar frio. Engenheiro, por e, incrível portanto, que pareça, ter havido cuidado que não houve nesta matéria. E sei que há muitas soluções. O dinheiro que tem sido gasto, aliás, o dinheiro que tem sido dado com contratos absolutamente salomónicos que tão depressa não acabam, creio que falta mais de uma década para que alguns deles... Mas esse dinheiro não é dado para o Estado, é o consumidor que paga. Exato. Este nem é apoio estatal.
montar um esquema em que nós, na fatura de energia elétrica, pagamos um sobrecusto em relação ao preço do mercado. Não podia ter existido uma política, mas musculada, próximo das pessoas, que englobasse, por exemplo, até o poder autárquico, para a mudança dos vidros. Às vezes, mudar o vidro das janelas é o suficiente para manter a casa dentro de... Eu vou mesmo mais longe. Os governos deviam ter trabalhado com o poder autárquico a dois níveis. Um, na iluminação pública, mudando os esquemas antigos de iluminação pública para os LEDs, que são mais eficientes, gastam menos energia. E depois, os governos deviam ter trabalhado com os câmaras municipais e com as agências de conservação de energia que as câmaras já têm para fazer essas mudanças. No fundo, nós temos um parque habitacional, talvez o novo já não seja assim, mas o antigo, muito pouco eficiente energeticamente, que obriga o povo português depois a gastar um balúrdio em meios... na energia para aquecimento, não é? Por exemplo. Veja, em países desenvolvidos o que é que se passa. Todo o cidadão anda com um fato leve, porque em casa não tem frio. Depois é que tem um sobretudo ou um grande blusão para ir para a rua. Mas em casa anda com um fato leve, porque não tem... As casas são energeticamente eficientes, coisa que não acontece em Portugal. Deixe-me só lembrar, até em termos do comércio, eu tenho... A maior parte da minha família está na Noruega. Por exemplo, em termos do comércio, eu pensava que chegava lá, e estava lá em Oslo, e que todas as lojas iam ter ar-condicionado e tal. Sabe o que é que eles têm? Têm uma parede de ar quente à entrada, por cima das portas, e aquilo mantém praticamente... Ou seja, não, é uma parede que não deixa o frio entrar e não precisa de estar ligado um ar aqui, outro ar ali, um aquecimento aqui. E são soluções que eu chamo energeticamente eficientes. Eu digo um exemplo, um caso que aconteceu em Portugal, nas roças em São Tomé. Não havia estes esquemas hoje em dia de eficiência energética, não havia tecnologia de informação. E a arquitetura colonial portuguesa desenhou aquelas roças em que havia circulação de ar, a gente está lá dentro mesmo no pino do calor e não sente calor. A arquitetura colonial portuguesa já há uns séculos tinha feito esquemas desses inteligentes. Em São Tomé eu senti isso. Portanto, a conclusão é que nós em Portugal, os edifícios estão longe de ser energeticamente eficientes. Portanto, o português paga mais por ter um mínimo de aquecimento em casa do que devia pagar. É evidente que sei que as construções novas já têm já tem, muito por força. Mas no passado... E aí essa tese de Portugal é um país quente, não é bem assim. No inverno e no norte do país não é bem assim. Sim. E depois, o nosso frio é diferente, não é um frio seco. Como ainda há níveis de pobreza em Portugal grandes, dá também um nível de pobreza energética grande e, portanto, devia ter tido mais cuidado nos preços da energia elétrica para os consumidores. E não tendo aquela política maciça no início de apoio às renováveis que aumentou muito os preços ao consumidor. Eu sei que esta pergunta também pode ser complicada, mas daquilo que eu conheço, dos temas que eu vou abordando aqui, Sr. Engenheiro, o lobby das renováveis parece provavelmente um dos lobbies mais fortes que existe em Portugal. A minha tese é o seguinte: antes quem mandava nas nossas economias era o sistema financeiro. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, veja o que aconteceu em Portugal com os chamados banqueiros do regime. Com a crise financeira e a derrocada dos banqueiros do regime, isto acabou. Quem é que passou a mandar os nossos países? O lobby do clima. E o lobby do clima tem no lobby das energias renováveis aquele que eu considero o lobby mais poderoso que existe em Portugal neste momento. Portanto, eu diria que o lobby das energias renováveis em Portugal são os novos DDT, são os donos disto tudo. Substituindo aquela imagem do banqueiro, que é o DDT, que já desapareceu. Portanto, o sistema financeiro tinha poder, desapareceu, não tem o poder que teve. E hoje em dia, a pala do clima, da salvação do planeta, é o lobby das energias renováveis, que tem o maior, que eu considero o lobby com mais poder em Portugal. Eles ditam as políticas aos governos? Não, há uma imagem na economia que eu utilizo, capturaram os governos. É chamada teoria da captura. O que é que a teoria da captura diz em termos económicos? É quando os agentes económicos capturaram o poder político e os reguladores. Portanto, em vez de ser o poder político e os reguladores a mandar neles, são eles a mandar no poder político e nos reguladores. Muito e, portanto, em Portugal aplica-se ao lobby das energias renováveis intermitentes a teoria da captura.
eles têm capturado sucessivos governos PS e PSD. Eu aqui não sou, eu sou de banda larga, não sou esquisito. Senhor Engenheiro Luís Vida Amaral, muito obrigado por ter estado aqui connosco, é sempre um gosto. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever esta conversa e outras no nosso canal do YouTube. Vá até lá, subscreva, partilhe também algumas destas entrevistas que aqui temos. Não se esqueça de visitar também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Coloque o seu gosto, faça o seu comentário, envie a sua mensagem. E se tiver algum convidado que queira ver aqui, olhe, proponha, pode ser que consigamos. Resta-me agradecer, já-lhe uma ótima noite. Até amanhã, muito obrigado.